Vou. Por quê? Porque eu vou abusar da definição. Por que eu vou abusar da definição? Pelo seguinte, abusando da proposição que dá a derivada da potência com expoente racional, daí, abusando da proposição. Que proposição? A proposição que dá a derivada de potência com expoente racional, você vai escrever o seguinte: f' de x vai ser o quê? M sobre n vezes x elevado a quê? A m sobre n menos 1. Qualquer que seja o x aonde? Diferente de zero no domínio da f. Professor, você só pode usar essa fórmula quando a base é o quê? Quando a base é positiva, tá? Quando a base é positiva, mas tem nada não. Vou pegar, por exemplo, no caso em que o n é ímpar e o m é ímpar, eu vou fazer isso com x diferente, com x negativo. Vou fazer. Por quê? Porque daí você tem o seguinte: quem é f' de x? F' de x vai ser o quê? M sobre n. Daí, assim, abusando da definição. Que definição? Da definição de potência com expoente racional, você vai ter o seguinte: quem vai ser a derivada? Quem vai ser a derivada? A derivada vai ser f' de x igual a quê? Igual a... Isso aqui vai dar m sobre n. Quem é isso aqui, hein? Quem é isso aqui? Isso aqui é igual, ó, vou botar aqui para completar, isso aqui é m sobre n vezes quem? X elevado a quê? A m menos n sobre n. Isso aqui, qualquer que seja x, diferente de zero, aonde? Em domínio de f. Então, se eu chego aqui e abuso de novo da definição de potência com expoente racional, eu chego o quê? Raiz enésima de x elevado a m menos n. Qualquer que seja x diferente de zero, aonde? No domínio de f. Opa! Funcionou! Sabe por quê? Porque isso aqui é a derivada quando n é ímpar. Não, não! Se o n é ímpar, quem é a derivada? É isso aqui. Então, você pode abusar da definição, abusar na propriedade que dá a derivada, e mesmo assim você vai chegar na resposta correta. Agora, se os dois forem pares, você não vai chegar na resposta correta se você só abusar e fizer isso. Tá certo? Por quê? Porque a derivada, quando eu chego... Não vou chegar nisso, por exemplo, se os dois forem pares, a derivada não é isso para todo x diferente de zero. A derivada é isso para x positivo e é menos isso para x negativo. Você está entendendo? Ou seja, esse abuso que eu faço, essa sequência de abusos, ele é uma sequência que funciona, eu chego na resposta correta, tá? Mas no caso que o n é ímpar. Se o n for par, mas se o n for par e o aí eu não estou abusando para x diferente de zero, porque o domínio é para positivo, para não negativo. Entendido? Eu só estou abusando, eu só cometo o abuso quando o n é ímpar. E o m também é ímpar. Então, beleza. Ou seja, chego na resposta. Isto é, qual era o meu exemplo? Qual era? Qual era o meu exemplo? Qual era? Era para
para f de x igual a quem? Eu vou reproduzir outra aqui. Raiz cúbica de x2 mais 1 sobre x2 menos 2x elevado a quê? A 7. Então, o que é que eu vou fazer? Tens, tá? Tens o quê? Só relembrando, quem é o domínio de f? Quem é? É os reais, tirando o 0 e o 2. Segundo, quem é f de x? Eu não vou querer derivar olhando para cá. Eu vou querer derivar olhando o quê? Para cá. x2 mais 1 sobre x2 menos 2x elevado a quê? A 7 terços. E eu vou dizer que isso é verdade para todo x no domínio de f. Sabendo que não é, né? Mas para efeito de derivação funciona. Tá? Isso aqui abusando da definição. E quem é a derivada da f em x? Quem é? Vai ficar o quê? 7 terços vezes o quê? Diminui aqui o espaço. Vai ficar o quê, minha gente? Vamos lá? Ou você quer derivar usando na regra da cadeia 2 vezes? Eu prefiro assim. Então a derivada fica f' de x igual a quem? 7 terços. Vezes quem? X ao quadrado mais 1 sobre x2 menos 2x. Elevado a quê? 4 terços. Vezes quem? Vezes a derivada disso aqui. Que derivada do função racional. 2x. X menos x ao quadrado mais 1. 2x menos 2. Dividido por quem? X ao quadrado menos 2x ao quadrado. Agora, para esconder o abuso que você cometeu, você volta para quê? Vai deixar bonitinho. Raiz cúbica. Raiz cúbica de quê? Que aí não tem problema, aqui não tem abuso. Tá? Elevado a 4. Elevado a quê? A 4. Vezes. E repete isso aqui, não faz conta não, pelo amor de Deus. 2x vezes x2 menos 2x. Menos o quê? 2 mais 1 vezes 4. 2x menos 2 sobre o quê? Ninguém vai ter tempo mais. Qualquer que seja x aonde? No domínio de f. Por quê? Faltou informação. Domínio de f é R. Bem, tem-se. Domínio de f é igual a R. A f é o quê? Diferenciável, vírgula. E f de x é isso, e você tem essa conta. Então funciona assim. Você vai chegar na resposta correta. Tá certo? Em vez de aplicar a regra da cadeia 2 vezes, bota aqui. Se você aplicar a regra da cadeia 2 vezes, vai chegar na mesma resposta. Entendido? Entendido? Até a gente verificar se tá certo. Mas vai chegar, não precisa. Não precisa verificar. Vai chegar na mesma resposta. Tá certo? Isso, preste bem atenção, pessoal. Isso funciona quando aqui é ímpar. Em qualquer situação para cá. Porque se aqui for ímpar, você poderá estar abusando da notação, desde que a função que esteja aqui possa ser negativa. Se a função é sempre positiva, você não está abusando da notação. Você não está abusando da definição, tá certo? Você não está cometendo nenhum problema. O problema é nesse caso, porque essa expressão pode ser negativa. Essa expressão é negativa entre 0 e 2. Então, entre 0 e 2, rigorosamente, você não pode fazer isso aqui que você fez. Porque a base é negativa. Mas faça que funciona.
Agora, no final, você tem que trazer para quê? Para a raiz. Para esconder as besteiras que você fez. Tá? Uma relaxa, né? Tá bom? Então vamos a... pegue esse exemplo aqui, ó. Pega esse exemplo aqui. Vamos logo ver. O senhor tem que ter cuidado, professor. Por quê? Porque o aluno ficou todo gravado. Ah, sim, fica, mas é isso mesmo. Tá. Por quê? Hã? É porque fora de contexto essa conversa. Ah, sim. Se não soubesse que a gente tá falando de calma, aí não fala. Aí ele falou, Pablo. Não, você não tá abusando, né? Você está abusando da matemática, tá? Abusando da matemática aí, dos conceitos. Tá? Agora, agora observe. E no zero, pessoal? E no zero? E no zero? Tá? Bem, sejam MN naturais não nulos e F a função dada por f de x igual a raiz enésima de x elevado a n. Essa função, o zero, pertence ao seu domínio, sempre. Resta saber em que situação a f é diferenciável no zero. Se o m é negativo, o m de mamãe é negativo, zero, por isso é que eu já parto com m positivo. Porque se o m é negativo, o zero nem está no domínio da função. Portanto, a função não é diferenciável no zero. Se o m é zero, também. Então, vamos ver em que caso você tem a f diferenciável no zero. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ver o caso em que, observe o seguinte. Olhando para cá. Se m é maior do que n, tá? Veja bem. Vou analisar, vou fazer um desenho aqui, vou colocar todas as situações possíveis numa figura só, tá? Observe aqui, ó. Se vamos ganhar tempo? Tens. Me diga umas coisas. Quem é o limite com x tendendo a zero? Nas notas, eu destrincho todos os casos possíveis. Mas aqui eu vou no que interessa, tá? Quem é o limite de f de x menos f de zero? Eu já sei que a f é diferenciável em x diferente de zero. Não importa quem seja o domínio, tá? X diferente de zero no domínio da f, a f é diferenciável em x. Concorda comigo? Já foi feito. Agora vamos ver quem é esse limite aqui. Tens, primeiro, zero pertence ao domínio da f, pertence, e, claro que pertence, e quem é esse limite aqui? Esse limite é o limite com x tendendo a zero, de quem, ó? Olha aqui. Isso aqui fica o quê? Fica raiz enésima de x sobre quem? Sobre x. Tá certo? Hã? Desculpa. Enésima de x elevado a m sobre x. Correto? Não tem jeito, eu vou ter que dividir nos casos. Tens 0
pertence ao domínio de F. Pronto. Tem esse zero no domínio de F. Beleza. Agora, observe o seguinte. Zero está no domínio de F. Agora, observe o seguinte. Se N é ímpar, se N é ímpar, então, quem é o limite com x tendendo a zero de f de x menos f de zero sobre x menos zero? Quem é? Isso aqui é o limite com x tendendo a zero da raiz enésima de quê? X elevado a m sobre quem? Sobre x, concorda? F de zero é zero. Zero pertence ao domínio de f e f de zero, quem é? É zero. Se n é ímpar, esse limite é isso. Ou seja, esse limite é o limite com x tendendo a zero da raiz enésima de x elevado a m dividido por, o n é ímpar. Todo número é igual à raiz enésima da sua enésima potência. Então, isso aqui é o limite com x tendendo a zero de raiz enésima de x elevado a m menos m. Porque, né, lembre-se que no caso que o n é ímpar, com m positivo, o domínio de f é o conjunto dos números reais. Tem zero pertence ao domínio de f e f de zero é zero. O domínio de f é os reais. Agora, quem é esse limite? Esse limite aqui, com certeza, ele é zero se o m é maior do que n, não é? E ele não é um número real, ele não é um número real, se o quê? Se o m é menor que n. Ele não é um número real, ele não pertence ao conjunto dos números reais. Mesmo existindo, ele não pertence aos números reais. Por quê? Porque se o m é menor do que n, o expoente é negativo. Então, com x tendendo a zero, isso aqui tende a... é um infinito. Por exemplo, se ele é negativo par, qual é o limite disso? Mais infinito. Se ele é negativo ímpar, qual é o limite disso? É mais infinito pela direita e menos infinito pela esquerda. De forma que não é um número real. Ou seja, se o m é maior do que n, a função tem derivada no zero, e quem é a derivada no zero? Zero. Então, daí, f' de zero é zero, quando? Se o m é maior do que n. A f é diferenciável no zero. Nesse caso, no caso do n o quê? Do n ímpar. Tá? E se o n é par? Tá? E se o n é par? Tá bom? Se o n é par, ó, vamos ver lá. É porque tem a droga do embaixo. Tá certo? Tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. É. Vai ter sobre isso. Tá? Tá vendo? Vamos lá. Qual é a outra situação? Qual é? N ímpar está aqui.